Boa noite para todos. Nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo das duas obras. Boa Nova. Nós estamos estudando o capítulo 7, a luta contra o mal. Estamos fechando. E na Evolução em Dois Mundos nós estamos no capítulo 6. Hoje eu acho que vamos explorar mais a Evolução em Dois Mundos, porque está no finalzinho desse aqui. Eu vou fechar para o ano. Aí o ano que vem nós começamos o capítulo 8, Nós paramos aqui. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. É interessante quando a espiritualidade, na mão do Humberto Campos, coloca a mensagem de Jesus como substância. Isso quer dizer que é alimento para os nossos espíritos, Então, todo o campo de assimilação que nós possuímos é como se fosse um processo de alimentação. Não importa a natureza dela. O universo, novamente eu falo, é regido por essas duas características de manifestação: a assimilação ou alimentação e a produção ou criação. Provavelmente nós só podemos produzir porque nós assimilamos. Então, dentro dos padrões evolutivos, humanos, porque o espírito se reveste dessas condições, e no campo humano o que mais prepondera é o conhecimento, em que nós guardamos informações na mente e utilizamos dessas informações como elemento de prática, já que nós não somos ainda esses valores desenvolvidos em nós. Há uma diferença quando nós partimos para um processo evolutivo da regeneração. As coisas modificam. Os fundamentos não são mais de aquisição mental, mas de uma compreensão, de um sentir, que é um movimento completamente diferente do que até então nós desenvolvemos na fase evolutiva humana. Porque na regeneração nós vamos perder os traços humanos e nos identificar com a natureza espiritual. Basta ver que a maioria de nós ainda nos identificamos com as condições humanas e suas lutas. Lutas essas que nos fazem muitas vezes sofrer, nos sustentarem em padrões de falsa condição de superioridade. Mas é o mecanismo de desenvolvimento espiritual quando o espírito estagia no reino humano. Só que nós vamos estar saindo dos padrões humanos para um padrão mais espiritual. Isso quer dizer que nós vamos nos aproximar mais da nossa natureza profunda. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, os nossos trabalhos espirituais, no sentido de desenvolvimento, eles devem ser esse trabalho silencioso, porque nesse aspecto não há o porquê se destacar, ou não há o porquê de se fazer destacar, porque a pessoa espiritualizada, ela vai se destacar, mas sem a intenção de se destacar. Deve ser um processo natural,
Ao contrário do movimento humano, o movimento humano quer se destacar, quer aparecer, quer se sentir importante, quer se sentir avaliado. Já no movimento espiritual, então uma edificação evangélica é uma edificação espiritual. As pessoas costumam separar o contexto evangélico do espiritual, mas evangelho é espiritualidade. Basta ver que o evangelho é a vida de quem? Jesus, o ser mais espiritual que tem na terra. Ele tinha uma vida espiritual, isso chamou de evangelho. Então, livro dos Espíritos é o quê? A mesma coisa. O livro dos Espíritos, o livro espiritualizado. Então, o livro dos Espíritos, por exemplo, é evangelho. Há evangelho segundo o Espiritismo. Não, o evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação do evangelho sob visão espiritual, gente, tirando o contexto superficial. Mas é tudo a mesma coisa. Nós que gostamos dessas fragmentações, essas divisões, né? Divisões essas que chegam sempre no elemento comum. Porque no fundo, o 3 é o quê? É a somatória de 3, 1. Né? Parece que não é não. É o 1 mais 2. O 2 é o quê? O mais 1. No fundo nós vamos cair na mesma o quê? Mesma essência. O mestre esclareceu com seus apóstolos singelos, com seus apólogos singelos, como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha varrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. O espírito mundo ele é a representação do espírito primitivo. Se eu sou primitivo, eu sou igual a quem? Espírito imundo. Então o espírito imundo tem guarida no meu campo de sintonia. Se ele sai de mim, e por que ele vai sair de mim? Porque ele vai sair de mim. E o espírito entra em mim. Mas o que o espírito faz é me acompanha. Mas essa questão ela é tanto interna como externa. Se o espírito do mundo sai de mim, ele sai de que forma? Como é que as coisas saem de nós? Em forma de palavras, em forma de ações, em forma de sentimentos. Se o espírito do mundo sai de mim, ele vai retornar em mim multiplicado. Não só multiplicado. Se eu sou uma pessoa que age com negatividade, eu vou atrair o quê? Negatividade. E se eu estou saindo, se eu estou produzindo e agindo, os resultados são bem piores. E pelo que está falando aqui, nós podemos chegar em padrões multiplicadores num patamar centenário, que é o ciclo de fechamento evolutivo desses padrões de inferioridade. E quando a gente chega nesse nível de saturação, certamente eu vou ser bem pior do que eu me encontrava no início, gente. Porque no início eu era mais ignorante. E eu vou passar por padrões. Então, na ignorância, agindo e produzindo, eu vou sofrer o reflexo da lei de causa e efeito para mim não ser tão ignorante assim. Dentro dessa lei de causa e efeito, nós vamos
desenvolver um tantão de processo de despertar de consciência. Até chegar no nível de saturação, você fala assim, chega disso. Mas até chegar nesse nível, eu já fiquei num padrão muito o quê? Muito pior. Então, Jesus está falando muito mais de um processo interno do que externo. Os espíritos externos só nos acompanham, logicamente, quanto mais eu produzo ações, pensamentos, atitudes com padrão inferior, mais eu atraio quem? Mais espírito inferior para o meu lado. No mundo primitivo eu atraía porque é sintonia mais bárbara. Fica mais fácil eles me dominarem, os espíritos inferiores, porque ele é primitivo. No mundo em que nós nos encontramos, o mal já não é tão primitivo. É um interesse, é uma intencionalidade pior. Nesse padrão eu atraio muito espírito do meu lado. Não nas mesmas condições do antes. Até que eu sature na lei de causa e efeito dos processos das minhas escolhas e eu aprenda a não repetir esses padrões na minha vida. Aí você sai desse padrão, que é a saturação do campo do mal que nós estamos chegando no planeta Terra. Nós estamos chegando num patamar em que o mal está muito vivo, muito aclarado. Nós talvez não tivéssemos tanta clareza sobre o mal como nós estamos tendo hoje. Por quê? Porque nós temos que chegar a uma conclusão no patamar individual de que isso não serve mais para mim. Não é porque eu comecei a chegar no patamar de consciência individual e isso não serve mais para mim, que eu não tenha feito o mal. Eu só estou falando que agora eu não quero mais. O que possibilita uma nova arrancada. Não é assim? Uma nova disposição. E nós não estamos nessa fase de evolução exatamente porque nós somos bons. Nós só estamos agora sofrendo os efeitos, nós estamos igual esse aí, saiu do último estágio aí, então não estão querendo mais que espírito se aproxime de nós, porque já chegamos no último patamar dessa. O capítulo do livro chama mesmo? A luta contra o mal. Nós estamos nessas condições de máxima luta contra o mal. Chegamos no patamar da luta contra o mal. Então olha como é que Jesus não está falando nada de 7 espíritos entrar em nós. Um obsediado pode ter 1, 2, 10, 20. 7 espíritos é só uma. Aqui nós estamos falando de um fechamento cíclico, em que o planeta está passando e que individualmente nós também temos que passar. Por isso que nós não podemos julgar ninguém que nós vemos na televisão. Certamente nós fomos pior igual a eles. Nós precisamos de expressões agressivas. Nós precisamos de tranquilidade e de pensar o que eu posso fazer para contribuir para um mundo melhor. No âmbito da individualidade, nos tratos uns com os outros. Não posso ser mais reativo, mais movido por forças agressivas. Não faz mais papel em nós dessa guarida de expressões perturbadas. Eu realmente, mesmo que a perturbação venha da forma como, observando a nós mesmos, essa sombra, tem que deixar ele embora, gente. Deixa a energia do mal vir, aí você deixa ele embora. Aí você fala assim, show Satanás. O nosso show Satanás não é show Satanás do espírito perturbado, não. Se eu deixo embora o padrão perturbado da minha mente, como que os espíritos vão ter acesso sobre mim? O show Satanás começa dentro de nós. Eu não preciso expulsar demônio de mim. O espírita não precisa preocupar com desobsessão. O espírita é consciente que a desobsessão é a sua reforma íntima. Se eu estou consciente que eu preciso fazer a reforma íntima, preciso tirar espírito de mim, não. Eu é que tenho que mudar o meu espírito para o espírito afastar de mim. Eles vão ter sintonia comigo, não.
Quando nós éramos ignorantes, nós até pedíamos uma desobsessão, uma limpeza espiritual. Aí quando nós vamos ficando conscientes, primeiro que espírito do mal não é espírito do mal, é espírito que deve ter. Eu devo ter feito alguma coisa com ele, que eu tenho que redimir com ele, né? Então, meus obsessores, a espiritualidade não precisa se preocupar, não. Que eu tenho que fazer o esforço de fazer sair de perto de mim. Você falou de saturação, né? Saturação que nós estamos chegando, né? Com o mal. Ontem, para minha surpresa, eu estava vendo o noticiário na televisão, e o apresentador falou assim: bom, eu vou trazer hoje 2 notícias boas, porque a gente só notícias boas. Foi surpresa. Ele se preocupou, ele viu que sentiu na própria pele, que, né? Ele é veículo do mal. Deixa eu mostrar uma coisa boa aqui. Você vê, então, nós precisamos ser a mensagem boa. Não é à toa que o livro chama Boa Nova. O que é a Boa Nova? É parar de trazer mensagem ruim que nós sempre temos trazido. E no nosso caso, uma mensagem individual. As nossas reatividades, nossos desesperos, nossas reações emocionais perturbadas. Isso que nós temos que parar. Uma mensagem nova é uma capacidade de não reagir como nós reagimos ontem. Hoje talvez meio mesclado, você traz uma mensagem boa e uma ruim, uma mensagem boa, e a gente tem que multiplicar os pães e os peixes, né? Multiplicar a mensagem boa um pouquinho mais, né? Para que a gente possa fazer um cenário diferente na nossa vida. Nesses dias de regeneração, porque o mundo material, ele é muito transitório. Por mais que os homens possam interferir nas coisas mundanas, elas são transitórias. Quantas civilizações passaram no mundo no apogeu das suas forças, com todas essas estruturas de organização? E que delas? As heranças que nós temos são as melhores, a nível de lei, a nível de conquistas. Mas os homens sempre vão tripudiar em cima das coisas. A mensagem superior, não. O nosso planeta não é uma nau solta nas mãos dos homens. Por mais que eles achem que tem algum controle sobre isso. César Augusto, Alexandre o Grande, todos eles pensavam que tinha essa... No passado, na história. E olha que o homem que mais se destacou na história, dividiu a história em 2 histórias, antes e depois dele. E o que ele fez? Nasceu numa manjedoura, falava do amor, era o amor puro, e conseguiu, gente. Não sei como, historicamente, o espírito consegue marcar a história, historicamente falando, numa coletividade como o nosso planeta, e que cada vez mais, mesmo nos países não voltados às impressões cristãs, por exemplo, como eu estou dizendo aqui, cristianismo e evangelho é tudo a mesma coisa. Qual é a palavra que nós trocamos para o lugar de cristianismo e evangelho? Espiritualidade, espírito, Na verdade, a mensagem espiritual é uma só. Como a gente tem falado, tem pessoas assim: você está misturando orientalismo com espiritismo? Não estou misturando nada não, porque é tudo a mesma coisa. Você pode achar que não é, mas é tudo a mesma coisa. Alguns pontos as religiões pegam num contexto de interpretação literal. Por exemplo, ressurreição da carne, ressurreição da morte, são níveis de ressurgimento em padrões, diferenciados. Por quê? Ressurreição da carne é a vida após a morte. A ressurreição da morte é a plenitude da consciência sem morte na consciência. Tem várias ressurreições, que no fundo é a mesma coisa. Agora você vai discutir isso com gente que está defendendo a ideia de que a ressurreição é isso e reencarnação não é isso? Para quê? Você vai perder o quê? Tempo. Deixa cada um com seus conceitos. Nós precisamos conscientizar das nossas condições espirituais.
Nosso mundo vai se ajustar às condições espirituais universais. A gente olha o nosso lar, por exemplo, que é um mundo cujos valores vão reger a nossa estrutura funcional aqui no planeta. Nosso planeta vai se ajustar às condições como o nosso lar. Então, quem acha que o mundo vai ser bom, leia o nosso lar, a obra, a coleção do André Luiz. Aquilo vai ser o nosso mundo. Como eu tenho dito, o Ministério do Auxílio no nosso lar é o Ministério da Saúde. Isso quer dizer que o Ministério da Saúde vai ser igual ao Ministério do quê? Do Auxílio. Por exemplo, o Ministério do Esclarecimento é qual ministério aqui no planeta? O Ministério da Educação. E vocês acham que não vai funcionar igual o Ministério do Esclarecimento? Nós vamos nos ajustar, na medida que nós nos identificarmos com a natureza mais o quê? Espiritual. Então, perdas e ganhos em mundos transitórios não significa nada. A história humana é a representação evolutiva do espírito. O que ficará é a maturidade espiritual. O que os homens fazem é o mesmo que os homens sempre fizeram na história da humanidade. Só vai ficar o essencial. Porque o ruim vai ficar tudo o quê? Nos livros de história, nos museus. Certamente daqui a uns anos nós vamos ver a história da humanidade em museus mais vivos, em museus que vão ter característica holográfica viva, né? Você vai ver a história da humanidade em padrões de vivacidade. Alguns museus hoje, em países mais desenvolvidos, já apresentam, por exemplo, mastrodontes, pterodáctilos, assim, vivos, em holografia. Não sei se já viram na internet, as pessoas olhando assim, aí a baleia pula assim, né? A pessoa está aqui do lado dela, assim, ó. Agora imagina nós andando, por exemplo, no Museu Histórico com a vida de Jesus. Nós vamos ver o Cristo falando, nós vamos ver a história do desenvolvimento da humanidade, cada vez mais sofisticado. Nossos livros não são livros de leitura mais de informação linguística. Vai ser da mesma forma como acontece com a telepatia. Nós iríamos ver quadros vivos. Nosso aprendizado vai ser rico. Nós vamos escutar as bem-aventuranças na voz de Jesus. Nós vamos ver a vida do Allan Kardec, por exemplo, na estruturação do Espiritismo. Não só do Allan Kardec, do budismo. Nós vamos ver a história do mundo de forma viva. Porque é assim que nós vamos caminhar, gente. Concordo que tem que ter Jesus, mas deve ter um pouquinho de ciência também, não é possível. Mas tudo isso é fruto da própria ciência, né? Porque a ciência é que vai fazer isso tudo. A ciência vai ser a irmã da espiritualidade, porque não tem outra alternativa, né? Ela é que vai produzir toda essa gama de... A holografia é fruto da física, né? Recentemente, já falei para vocês, a mulher da Microsoft não lançou a ela mesma imagem holográfica, conversando com as pessoas e ela do lado, com a boca o quê? Quem falava a holografia dela. O que ela está fazendo? A projeção que o Bezerra de Menezes faz nas reuniões, mediu? Vocês acham que um dia eu vou fazer palestra, gente? De pegando avião? Não, vou mandar meu holograma no lugar. E as pessoas vão relacionar comigo assim, ó, tete a tete. Só que elas estão relacionando com o meu corpo. Aí a pessoa, isso não vale, não. Vale muito mais, porque elas vão estar relacionando com o meu
Espírito, gente. O espírito também, nessas condições holográficas, é igual a projeção do Bezerra de Menezes na reunião. Vocês acham que eu vou pegar o Bezerra de Menezes e ir para a mão? Eu estou pegando o quê? A projeção holográfica dele. Se ela conseguiu manifestar holograficamente, com o pensamento próprio manifesto, quantas projeções eu posso fazer? Gente, o futuro que nos aguarda é muito amplo para o nosso entendimento. Mas que nós estamos chegando às condições da realidade espiritual, estamos. Eu quero tete a tete. Você quer então o que não existe. Que é o corpo material, o que ele é? Ele é mais expressivo do que o próprio espírito? Não. A tendência é que nós nos aproximemos das condições mais espirituais. E muito mais do que me representar corporalmente, vai me representar holograficamente, espiritualmente. É isso que nós somos muito mais do que o corpo. Né? Então, todos os ouvintes das pregações do lar compreenderam que não basta ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo, que é o objetivo da regeneração. Se eu abraço o bem, eu posso não ser um bom homem ainda, mas eu abracei o bem e vou fazer isso no meu projeto de vida e vou tentar desenvolver esse bem em mim. Esse é o projeto de Jesus, edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós. A nossa pretensão de achar que vai edificar o reino de Deus fora de nós é uma pretensão muito egóica, né? Achar que nós somos missionários, né? Nós temos nossas funções, nossas facilidades. Uns falam, outros escrevem, né? Uns evangelizam crianças, e assim vai. Mas a nossa edificação maior, ela acontece por dentro, não por fora. Tá claro?